Primeiro dia do outono começou com geada e temperaturas, acredite, perto de 0 grau. Essa manhã gelada foi sentida em cidades da Serra Catarinense. Vamos então com as informações deste primeiro dia de outono com Marco Antônio Mendes. E esse frio tem alguma chance dele se espalhar e chegar, por exemplo, no Sudeste, São Paulo, na Avenida Paulista. Está sendo bem específico na sua casa, talvez com o ar-condicionado ligado lá na temperatura mínima, talvez chegue. Mas, Márcio, sabe que as madrugadas, as manhãs, inclusive, estão sendo até mais fresquinhas aqui no Sudeste, né? A gente tem percebido isso, e só que esse frio um pouco mais generalizado vai demorar um pouquinho mais, a gente vai precisar esperar mais algumas semanas até que o outono, de fato, fique firme em todo o país, né? No sul, uma massa de ar seco e até um pouquinho mais frio vem influenciando o tempo na região, mas não é em todo o sul em que esses termômetros despencaram. São em cidades um pouquinho mais pontuais, principalmente as mais altas. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, o amanhecer foi assim, ó, campos branquinhos e cobertos por uma fina camada de gelo. Esse registro foi feito no Vale dos Caminhos da Neve, que fica ali a uns 3 quilômetros do centro da cidade. A Ipagre-Cirã, que monitora o clima em Santa Catarina, registrou várias cidades com temperaturas perto de 0. Em São Joaquim, chegou a 2,1 graus. Em Urubici e Urupema, que ficam nessa mesma região, mínima na casa dos 3. E no Rio Grande do Sul, a cidade de São José dos Pinhais amanheceu com 4,4 graus. Márcio Gomes, você não comprou a passagem para São Joaquim ontem, né? Não, vacilei, é o que eu perdi, tá vendo? Agora, se esse frio não vai chegar, pelo menos também não vai ter calor, né? Não que o verão tenha ficado completamente para trás, a gente sabe que ele sempre volta, ele sempre retorna, mas neste momento, nem tanto. Nesse momento, Márcio, o que os meteorologistas estão prevendo é que essas temperaturas fiquem um pouco mais dentro de uma certa normalidade, né? É claro que o outono já começa a dar alguns sinais também. Então, por exemplo, manhãs um pouco mais geladinhas, à noite também. Se a gente for na rua agora aqui em São Paulo também, tá com uma temperatura até um pouco mais fresquinha. Sim. São esses sinais que a gente já começa a perceber. E amanhã, inclusive, que a gente pode perceber para São Paulo é que essa situação fica muito parecida com o que está acontecendo hoje também. Porque a mínima esperada para a capital paulista, veja, é de apenas 15 graus. Aí depois sobe, chegando até os 28. E para a capital paulista não tem previsão de chuva, pelo menos até o fim dessa semana ainda. Continua chovendo, mas um pouco menos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também em Vitória, porque a frente fria que provocou muita chuva entre terça-feira e hoje nessas cidades e também nas regiões ali que ficam um pouco mais próximas, começa a se afastar. Mas, claro, acaba influenciando ainda um pouco o tempo nessa região. O Rio de Janeiro, amanhã, vai com temperatura máxima até os 30 graus. Belo Horizonte chegando aos 27 e Vitória com máxima prevista de 32 graus. Bom, de forma geral, quase todo o Brasil amanhã fica com temperaturas na casa dos 30 graus ou até um pouquinho menos. Em algumas regiões esquenta mais, como a gente vê nessas áreas, essas manchas em vermelho aqui no nosso mapa. Principalmente no interior de São Paulo, quase todo o estado de Mato Grosso do Sul também, nessa área aqui no norte de Minas, quase todo o estado da Bahia, até Pernambuco também. Salvador tem máxima prevista amanhã de 32 graus, assim como Manaus também. Cuiabá vai até os 33 graus. Brasília e Curitiba têm máxima prevista de 28 e Porto Alegre vai até os 30 graus. Vamos ver as condições do tempo agora, então. Ela segue firme, esse tempo segue firme o dia todo, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo e Mato Grosso do Sul também. As chances de uma chuva um pouco mais fraca e isolada, onde a gente vê aqui num verde um pouco mais claro no nosso mapa. Agora, o tempo ele fica mais fechado e com previsão de chuvas um pouco mais volumosas, desde o Espírito Santo até o Amapá e também do oeste do Acre a também ao do Amazonas, em todas essas áreas que a gente vê aqui em verde um pouco mais escuro no mapa. Ficam no caminho desses temporais essas capitais aqui, ó, Brasília, Goiânia, Teresina e também Belém, Márcio. E a gente já consegue dizer, pelo menos, prever o que esperar deste outono?
Dá para a gente prever, sim, a gente vai ver um alívio natural das temperaturas, como vem acontecendo sempre nessa época do ano, mas a previsão, Márcia, é de que esse outono, infelizmente, acabe sendo um pouco atípico do que em anos anteriores. No passado foi bem atípico, né? Esse ano segue nessa mesma tendência. O outono começou exatamente às 6h01 da manhã e se estende até o dia 20 de junho. A partir de agora, a gente começa a sentir esse amanhecer mais fresquinho e esquenta um pouco mais à tarde. Os dias passam a ficar menores, anoitecendo um pouco mais cedo e as massas de ar polar tendem a ser mais fortes. E o que esperar para esse outono especificamente? A gente sabe, né? Essa acaba sendo uma estação de transição do período úmido para o período seco, então as chuvas começam a diminuir em grande parte do país. Só que nesse ano, a tendência percebida pelos meteorologistas da Notus é que essa chuva deve ser um pouco mais desigual, inclusive vir abaixo da média esperada, da média histórica para essa época do ano, o que acaba ligando um sinal de alerta para a questão da estiagem um pouco mais lá para frente. Além disso, a gente deve ter também dias de amplitude térmica, com aqueles dias que começam um pouco mais friozinhos e esquentam bastante à tarde, só que inclusive com temperaturas acima do normal. É o que a gente vê nesse mapa aqui, ó. Nessas áreas que estão em rosa, em vermelho aqui no mapa, desde o sul até grande parte aqui do Nordeste, também a tendência de um outono com temperaturas um pouco mais altas. E tem, sim, chance de novas ondas de calor, só que bem pontuais. Agora, a previsão indica que essas primeiras sensações de frio, Márcio Gomes, devem chegar ainda no comecinho do mês de abril, ou seja, nesses próximos dias. E aí, de repente, a gente pode ter também um frio mais generalizado em maio. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Com esperança, a gente vai aguardar. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite. Boa noite.